Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje, mais uma questão do Enem, tá bom? Você que tem acompanhado nossa série, sabe que a gente sempre posta questões do Caderno Azul. Esse ano, essa questão mais uma do ano de 2019, a questão número 152 da primeira aplicação. O enunciado é simplesinho, fala sobre grandezas inversamente proporcionais. Uma prefeitura gostaria de contratar máquinas para realizar uma obra, precisava de 3 máquinas e tinha um valor de R$ 31.000 disponível para essa obra. Dizia ainda que cada empresa só podia oferecer, né, ter contratado uma única máquina e que, então, o valor pago para cada empresa seria inversamente proporcional ao tempo de uso das máquinas selecionadas, ok? E aí, com isso em mão, o exercício termina então dizendo que as empresas selecionadas tinham então oferecido, as empresas ganhadoras, na verdade, tinham oferecido máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso, e dessa forma então pedia que você determinasse quanto receberia a empresa que menos receberia, na verdade, ou seja, a empresa que ofereceu a máquina mais velha, tá bom? Então é isso, nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. E eu vou aproveitar para fazer uma revisão sobre quando grandezas também são diretamente proporcionais, que isso às vezes pode gerar alguma dúvida, tá? Então, eu vou pedir aqui de antemão que se você, porventura, não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, tá bom? E, se possível, compartilhe. Dessa forma, você ajuda o canal e a gente continua, de alguma maneira, tentando te ajudar, tá bom? É isso, então, bora começar. Bom, como você pode ver, está aqui então o enunciado, mas como sempre, o link para você fazer o download e ter acesso a essa prova e bem como as provas anteriores, está aqui na descrição do vídeo, tá bom? A questão é a questão 152, o nosso caderno de referência é sempre o caderno azul, e vamos ao enunciado. Então. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa ah, o seguinte: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar as 3 máquinas é de R$ 31.000. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional, então vamos destacar aqui, ok? Então, inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Aí, item A, R$ 3.100, item B, R$ 6.000, item C, R$ 6.200, item D, R$ 15.000 e item E, R$ 15.500, ok? Ok? Então, eu sempre sugiro que você pause o vídeo, tá bom? Pense a respeito e volte aqui para poder acompanhar a solução, tá? Você que já pausou o vídeo e está de volta para acompanhar a solução, antes de resolver o problema, então, eu vou tentar rapidamente falar sobre grandezas direta e inversamente proporcionais, tá bom? Eu vou tentar ser formal como sempre, mas assim, o que você tem que ter em mente é o seguinte: se eu estou falando de grandezas que são diretamente proporcionais, uma aumenta proporcionalmente ao aumento da outra, ok? E se eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais, uma, quando uma dessas, digamos que, vamos pôr o nome, ok? Digamos que y seja uma grandeza inversamente proporcional a x, ok? De modo que exista uma relação, ou seja, y dependa de x. Então você pode pensar numa função, esse y você pode pensar que ele é uma funçãozinha de x, ok? Essas duas são inversamente proporcionais se, à medida em que o x aumenta, y reduza proporcionalmente esse aumento. Sei? Então, por exemplo, se x dobrar, y precisa ser reduzido pela metade. Se x triplicar, y precisa ser reduzido em 1/3. E acontece o contrário também. Se x for reduzido pela metade, y dobra, ok? Agora, o que a gente vai tentar fazer é escrever isso de uma maneira que acabe essas dúvidas, às vezes, de problemas de questões relacionadas a
grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos começar com grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, aqui, isso entra no conceito lá quando a gente começa a estudar função afim, no caso, tá bom? Então, pensa o seguinte, eu tenho uma grandeza x e nós temos uma grandeza y que dependa dessa x, certo? Então, ou seja, y está em função de x. Nós vamos dizer que x e y são grandezas diretamente proporcionais se acontecer a seguinte coisa. Então, diremos que x e y são, só para abreviar, eu vou colocar assim, dp, diretamente proporcionais. Bom, então, se você quiser anotar isso, são grandezas diretamente proporcionais. Se existir uma constante, vamos denotar essa constante k, essa constante real, ok? Essa constante ela recebe o nome de fator de proporcionalidade, denominada, né? Denominada fator de proporcionalidade. Se você está estudando no médio, você vai ver que normalmente, às vezes aparece o nome de, em vez de ser fator, também conhecido como constante, tá bom? De proporcionalidade. Não é errado falar isso, tá? Mas só para dar os nomes aos bois certinhos. Vou manter fator, vou deixar entre parênteses aqui. Constante de proporcionalidade, ok? Não é errado dizer, porque aqui a gente já reforçou que ela era uma constante, ok? Uma constante de proporcionalidade tal que a seguinte relação seja satisfeita, ou seja, y é k vezes x, ok? Para todo x do nosso problema. Ok? Então, y é k vezes x. Ok? Uma outra maneira de dizer isso significa, então, que a relação é constante, ou seja, esse y sobre x, esse fator dá sempre k, ok? É assim que a gente determina essa constante nossa de proporcionalidade. Existe mais coisas que a gente poderia falar, mas assim, eu vou evitar de poluir o quadro, eu vou só comentar. Significa que, então, dizer que y e x são diretamente proporcionais, como eu falei, primeiramente, y é uma função de x. A gente acabou de ver, na verdade, que y é uma funçãozinha afim, né? Ele é k vezes x, ok? Para todo x, você pode pensar que esse x está no domínio dessa função, tá bom? Então, como a gente está falando aqui, por exemplo, de contratar máquina, dinheiro, se fosse diretamente proporcional, então só faria sentido falar valores positivos pagos, tá bom? Mas isso depende, você poderia pensar em temperatura, em coisas do tipo, aí esse x varia de acordo com o seu problema. Mas então, dizer que x e y são diretamente proporcionais significa que, por exemplo, se o valor do seu x diminui, então o valor do y diminui proporcionalmente, diminui na mesma relação. Então, se o x reduziu pela metade, o y vai reduzir pela metade. Isso significa dizer o seguinte, se você sabe uma relação inicial, eu sei, digamos, que um x0 se relaciona com y0. Então, para qualquer czinho ou para qualquer t real, a relação t vezes x0 vai ter que ser y vezes x0, ok? Ou, y vezes c, ok? Então, isso que eu quis dizer, a gente pode resumir da seguinte maneira, tá? Pensa o seguinte, se o seu x diminui, então o seu f de x, que a gente denota por y, também diminui. E diminui da seguinte modo, se você sabe que um x0 se relaciona com y0, ou seja, se o valor da função em x0 é um y0, então, para cada c que eu falei, então, para todo c, esse símbolo A de cabeça baixa significa para todo, ok? Para todo c, vale a seguinte coisa. Abaixar o quadro aqui. Vale, então, que
C com x0, ou seja, se você multiplica C por x0, a relação dele com y é quem? É só multiplicar o y0 por C, ok? Então eu sei, por exemplo, se eu, digamos que a relação fosse assim, ó, 1 elevado em 2, eu sei, certo? Eu sei que 1 elevado em 2. Então se eu multiplico esse 1 por 3, eu tenho 3 vai ser elevado em 6. Então, se 1 era elevado em 2, 3 elevado em 6. Ou seja, estou levando todo mundo no seu dobro, ok? A nossa constante de proporcionalidade aqui seria 2. Só você ver, 2 por 1 é 2, 6 por 3 é 2, ok? Satisfazem essa relação. Então, você acharia a constante de proporcionalidade de K fazendo 2 por 1, ou 6 por 3, ou assim sucessivamente. Basta que você conheça uma delas, você consegue determinar todos, tá? É isso que está escrito aí. Mas talvez a maneira mais prática da gente lembrar é isso, né? Que y seja k vezes x, onde esse k é uma constante, ok? Esse k não depende nem do x escolhido. E quando que grandezas são inversamente proporcionais? Vamos pôr, então, uma divisão aqui no nosso quadro. Bom, então, sobre grandezas inversamente proporcionais, a gente precisa dizer o seguinte. A relação que ocorre, ela precisa ser diferente do que a gente falou aqui, certo? Mas então, diferente de que maneira? Então, vou pôr assim, grandezas inversamente proporcionais. Proporcionais. Olha, de que maneira então que vai acontecer? Foi a ideia que eu falei lá no início. Quando um aumenta, o outro precisa reduzir, certo? Agora, esse um e o outro precisa ficar claro, certo? Então, de novo, a gente tem que pensar o seguinte. Nós temos uma relação, uma funçãozinha aqui, ó, eu tenho que x e y se relacionam, ok? Bem definido. E aí, nós vamos dizer o quê? Que x... Agora, eu vou resumir, você pode se apoiar nesse texto, até para fazer um esqueletinho, alguma cópia, se você, por acaso, estiver copiando. Mas, então, vou dizer que x e y são inversamente proporcionais, ok? IP. Se existir uma constante k, ok? Constante k, real, denominada fator de proporcionalidade, ok? Mas aí você escreva, ok? Tal que vale o seguinte agora, y seja k sobre x, ok? Y é k sobre x. Então, observe aqui o seguinte, diretamente proporcional, nós tínhamos que y era k vezes x, enquanto que na segunda, y é k sobre x. A nossa constante, ela satisfaz essa relação. E isso aqui, claro, para todo x, ok? Todo x que você possa calcular, você não pode pôr no zero, né? Não faz sentido. Mas uma outra maneira de dizer isso, para você lembrar, é o seguinte, que x vezes y é k, ok? O produto deles é k, né? Só passei esse x multiplicando, tá bom? Olha, então, a gente poderia falar mais coisas, mas assim, só para fazer uma observação, para encerrar, o seguinte, se y é inversamente proporcional a x, então é a mesma coisa que dizer que ele é diretamente proporcional a 1 sobre x, ok? Por que ele é diretamente proporcional a 1 sobre x? Pelo seguinte, a relação que a gente escreveu aqui em cima, eu estou até apontando a setinha nela, falar que y é k sobre x, certo? Isso é a mesma coisa que dizer que y é 1 sobre x vezes k, ok? Essa é só uma observação que eu gostaria de deixar para vocês pensarem. Talvez nunca tenham raciocinado dessa maneira. Mas então dizer que se x e y são inversamente proporcionais, então y precisa ser diretamente proporcional ao inverso de x, ok? E aí você tem que ter isso em mente. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Nessa mesma razão, k, certo? Então, se o x dobra, o y tem que ser reduzido pela metade. Se o y dobra, o x necessariamente precisa ser reduzido pela metade, tá bom? Então, essa relação acontece, tá bom? Então, com isso, irmãos, agora resolver o problema fica simples, né? Observe que a gente até agora não falou sobre o problema e a nossa ideia em si é
resolver o problema, né? Ok? Então, não faz muito sentido a gente também ficar gastando tanto tempo recordando isso, tá? Então, quais são as informações que nós temos? Olha só, nós tínhamos 3 empresas, vou chamar aqui, sei lá, uma empresa 1, uma empresa 2, uma empresa 3, ok? Vamos pôr assim, ó, as empresas, ok? Então, empresa. Aqui, então, o nosso problema é quanto recebeu, certo? Então, vamos só pôr assim, só em cifrão que acho que fica melhor. Quanto que cada uma vai receber, tá bom? Vamos separar. E o que a gente sabe é o seguinte, esse valor, ele é o quê? Ele precisa ser inversamente proporcional à idade, ok? Melhor do que idade, vamos manter o termo lá do exercício lá, do enunciado, ao uso da máquina, ok? Então, vamos acrescentar uma coluna adicional aqui de amarelo. O tempo de uso, ok? Tempo de uso. A nossa primeira empresa, vamos dizer então que ela ofereceu a máquina mais nova, então usou aqui 2 anos. A segunda, 3 anos. E a terceira, 5 anos, ok? Então aqui está tempo, anos, anos e anos. Ok? Só para não misturar, eu fiz questão de escrever o anos bem espremidinho ali. E aí, bom, o exercício pergunta quer saber quanto vai receber a empresa que cadastrou com maior idade de uso, certo? Então ele quer saber a da empresa 3 para a gente, ok? A gente está aqui, a gente na verdade quer saber isso aqui, ok? Que eu estou pondo a interrogação. Para não falar isso aqui, aquilo lá, não sei o que, vamos pôr o nome nas coisas que é mais fácil, certo? Então, vamos dizer que a empresa 1 recebeu X, a empresa 2 Y e a empresa 3 recebeu Z. E aí, então, elas precisam ser inversamente proporcionais à idade de uso. Então, eu sei o seguinte, que o nosso X, ele vai ser quem? K sobre 2, ok? A gente não sabe quem é esse K ainda, mas então, só para usar os termos que a gente apresentou aqui, K é a nossa constante de proporcionalidade, ok? No caso nosso, ser inversamente proporcional. Nós sabemos que, então, se eu souber quem é essa constante, eu pego ela e divido por 2, eu tenho quem é o x. O y vai ser quem? K sobre 3. E o z, K sobre 5. Por quê? Usou 5 anos, 3 anos e 2 anos, ok? Então, obviamente, z vai ser a que menos recebeu. Só de entender isso, mesmo sem fazer as contas, talvez se estivesse na correria, talvez daqui você já descartasse essas duas, certo? Ora, por que a gente poderia já descartar essas duas? Porque se a empresa 3 vai ser a que menos recebe, ela não pode receber metade nem próximo disso, certo? Porque senão, no máximo, as outras duas receberiam menos do que ela, né? Então, já não daria certo. Então, só por isso você já descarta 2 itens. Sua chance já subiria bastante, né? O que era de 20%, agora você já tem 33% de chance de acerto, ok? Um pouquinho mais, né? Um terço. E aí, como que a gente vai descobrir, então, essa constante proporcionalidade? O que a gente sabe também é que quanto recebeu a empresa 1, mais quanto recebeu a empresa 2, mais quanto recebeu a empresa 3, bateu 31 mil reais, ok? O valor pago estava fixo, 31 mil reais, e agora o que a gente consegue fazer é trocar cada um desses pelas constantes. X é K sobre 2, Y é K sobre 3 e Z é K sobre 5. Tudo isso somado tem que dar 31 mil reais. Tudo que a gente precisa fazer agora é somar frações, ok? Você pode somar da forma como você quiser, tirar o mínimo, etc. Eu gosto de somar usando mesmo a definição de frações, certo? 2 vezes 3, então, 6. K vezes 3, 3K. 2 vezes K, 2K. Mais K sobre 5. Isto é 31 mil reais, ok? Então, 3K mais 2K, 5K. Sobre 6, mais K sobre 5, é 31 mil reais. E aí, de novo, então, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 5, 25K. 6 vezes K, 6K, é 31 mil reais. Vamos subir aqui para facilitar. Então, 25K mais 6K, 31K sobre 30
é igual a 31 mil. Antes de você passar esse 30 multiplicando, vamos atentar o seguinte. 31 mil e 31, certo? Você pode simplificar. Aqui divide por 31 e se aqui dividir, sobra 1000. 1000 vezes 30, agora sim. Então, a constante nossa é 1000 vezes 30. 30 mil. A nossa constante de proporcionalidade é 30 mil, ok? Não é 30 mil reais nem nada do tipo. É uma constante de proporcionalidade, é um número 30 mil. Então, o exercício queria só saber quanto recebeu a empresa Z, certo? Mas vamos fazer completinho. A empresa X, ela recebeu SK sobre 2. Então, 30 mil sobre 2, que dá 15 mil. Foi quanto a empresa que mais recebeu 15 mil. A empresa Y recebeu, a empresa 1 recebeu, perdão, 15 mil. A empresa 2, que recebeu Y, vai receber quanto, então? 30 mil por 3, que dá 10 mil. Então, a empresa 1 recebeu 15 mil. A empresa 2 recebeu 10, já deu 25. Para chegar em 31, falta 6, ok? Então, a gente já tem até o gabarito. A empresa que a gente chamou de 3 vai receber 6 mil. Mas da onde que isso sai? Então, sai daqui, ó, 30 mil sobre 5, que dá 6 mil reais, ok? Então, se você volta aqui no gabarito, o gabarito, portanto, é o item B, 6 mil reais, ok? Esse, como eu falei, então, era um problema sobre relações que são inversamente proporcionais, ok? Grandezas, melhor dizendo, que são inversamente proporcionais. São problemas comuns desse tipo. Você vai ver problemas nesse sentido, como, por exemplo, uma torneira enche um tanque sozinha, sei lá, em 3 horas. A outra enche em 2 horas. E a terceira enche em 5 horas. Então, juntas, elas vão encher em quanto tempo, certo? São grandezas inversamente proporcionais, né? Porque se eu ponho mais grandezas juntos, mais torneiras, no caso, para enchendo o nosso tanque junto, eu vou reduzir o tempo, certo? Então, quanto mais torneira, menor o tempo. Então, sempre que tiver um problema dessa maneira, eu costumo pensar assim, você precisa achar a constante de proporcionalidade. Uma vez achado, fica tudo simples, não tem macete, não tem truquezinho, não tem nada para resolver, tá bom? Bem simplesinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou grande porque a gente tentou falar sobre grandezas direta e inversamente proporcionais para que ficasse claro a solução e não só chegasse e jogasse uma resposta assim que às vezes causa mais dúvida, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, por favor, se inscreva aí no canal, ative as notificações, tá bom? Se não tomar muito seu tempo, compartilha, tá bom? Ajuda o canal que a gente continua ajudando vocês. É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.